Agora sim, vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, um texto muito conhecido, que é o texto da morte e da ressurreição de Lázaro, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos, é um texto um pouco mais longo, mas se faz importante a leitura desse texto, haja vista a relevância, da palavra de Deus na vida de cada um de nós. João, capítulo 11, versículos a partir do 1. Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse?
Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém. Que o Senhor aplique, meu irmão, minha irmã, esta palavra ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, estamos vivendo uma nova história mundial. Cada um de nós, desta geração, está vivendo algo que poucos viveram no passado. Isso me refiro à própria pandemia, onde as pessoas, elas estão vivendo algo novo, algo diferente. Não estamos mais vivendo algo normal. Estamos vivendo agora um novo tempo, onde o medo, onde a insegurança, onde a timidez, onde o momento de deixar-se de abraçar está presente, onde as pessoas estão, muitas delas, entristecidas, chorosas por perdas irreparáveis que temos tido no nosso dia a dia. Mas o fato, meus irmãos e irmãs, que em meio a tudo isso, há um Deus que age sobrenaturalmente sobre tudo e sobre todos. Há um Deus que age acima do tempo e do espaço. Há um Deus que age acima da pandemia. Há um Deus que age acima da mente e do coração humano. Há um Deus que age acima daquilo que nós podemos até mesmo imaginar. Mas o que nós observamos, meus irmãos e irmãs, é que durante muito tempo houve uma corrente filosófica pairando na sociedade da época, onde se chamavam de deístas, e eles acreditavam mesmo que Deus havia criado, ou pelo menos um ser sobrenatural, um ser todo-poderoso, havia criado tudo, mas que havia abandonado a sua criação. Meu irmão, minha irmã, o que nós cremos na verdade é que o nosso Deus não só Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele é também o sustentador de tudo que há. O nosso Deus não é aquele Deus simplesmente que abandonou a sua criação ao seu bel prazer. O nosso Deus tem cuidado de nós. O nosso Deus tem um zelo muito grande por nós. O nosso Deus tem realmente nos abençoado a cada momento. Mas, irmãos e irmãs, muitas pessoas nesse tempo, muitas pessoas nesse novo normal, têm até mesmo pensado que Deus não está mais presente, que Deus não está se importando com as situações adversas que o mundo tem enfrentado. Mas, meus amados irmãos e irmãs, isto não é verdade. O que podemos observar é que o inimigo tem tentado colocar na mente das pessoas de que Deus não está preocupado com o que está acontecendo, de que Deus não está atento à dor das pessoas que estão passando nesse momento. Na verdade, meus irmãos e irmãs, nós precisamos sim nos lembrar que o texto que acabamos de ler nos mostra Deus agindo, Deus se importando, Deus atuando de forma sobrenatural na vida das pessoas. Ah, meu irmão, minha irmã, nós temos um Deus que de fato Ele intervém na história. Nós temos um Deus que interveio na história de maneira
tão poderosa, quando Jesus deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Um Deus que interveio na história do seu povo de Israel. Um Deus que tem ainda vindo e intervém em todo momento e a todo instante na vida de cada um de nós. Quando clamamos, quando colocamos a nossa vida no altar do Senhor, quando nós realmente entregamos os nossos problemas, nossas mazelas nas mãos do nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Meus irmãos, nós não cremos num Deus que se esqueceu da sua criação. Nós não cremos num Deus que nos abandonou. Nós não cremos num Deus simplesmente que está longe. Nós não cremos num Deus que simplesmente está vendo o povo sofrer e que não está se importando com isso. Pelo contrário, nós cremos num Deus que intervém. Um Deus que intervém. O texto que nós lemos nos mostra uma história muito conhecida. Tenho certeza que você já ouviu pregações diversas nesse texto. Mas tenho certeza também que você já pôde perceber que à luz desse texto, você vai ver Deus intervindo de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural. O nosso Deus, Ele pode intervir de maneira natural, usando coisas, usando a vacina, usando médicos, usando os meios com os nossos cientistas de laboratórios. Ele pode usar meios naturais e tem usado. Mas o nosso Deus também é o Deus que intervém de maneira sobrenatural. E no texto, na história que nós lemos, vamos observar que o nosso Deus, Ele de fato interveio de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural. Que as pessoas que estavam lá puderam observar que o nosso Deus se importa com a dor daqueles que estão sofrendo, que o nosso Deus se importa em poder glorificar o seu nome através dos milagres que Ele tem feito. Meu irmão, minha irmã, o nosso Deus continua fazendo milagres, e infelizmente muitos não têm conseguido perceber. O nosso Deus continua sendo o Deus que intervém, mas muitas vezes nós não conseguimos perceber o agir de Deus. Mas não porque Deus não esteja agindo, mas porque nós mesmos estamos distantes de Deus. Meu irmão, minha irmã, se nós não estivermos com os nossos olhos espirituais atentos, se não estivermos com os nossos sentimentos aflorados para perceber o agir de Deus, nós então não vamos conseguir ver Deus agindo, porque o nosso Deus, Ele não age somente no trovão, somente no barulho, mas Ele age também às vezes no silêncio. Ele age também na calmaria, e o nosso Deus tem agido na vida de cada um de nós. E no texto que nós vimos aqui agora com vocês, nós vamos observar junto com você o Deus que intervém. O Deus que intervém na história, né, que nós podemos ver a história da humanidade. O nosso Deus agora intervindo de maneira realmente sobrenatural e também natural, orientando pessoas para que esta pandemia venha a ter um fim. Que já agiu no passado em outras pandemias. O Deus que já agiu no passado de maneira sobrenatural quando abriu o Mar Vermelho. Um Deus que agiu no passado de maneira sobrenatural quando estava Daniel na cova dos leões. Um Deus que agiu de modo sobrenatural quando estavam os amigos de Daniel na fornalha. É o mesmo Deus que pode agir e tem agido hoje na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu problema. Mas é preciso, meus irmãos e irmãs, que nós creiamos nesse Deus, o Deus que intervém. Em primeiro lugar, eu quero mostrar a você que o nosso Deus, o Deus que intervém, Ele intervém por seu grande amor para conosco. Grande amor para conosco, o amor que sofre com os que sofrem. Observe, meus irmãos, que logo no versículo 3 que nós lemos, olha o que diz aí o texto: mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Havia um relacionamento de amizade com aquela família. Jesus, todas as vezes que passava por Betânia, se hospedava na casa daquelas pessoas. Jesus tinha um relacionamento muito bom com aquela família. Ele amava Lázaro, um amor realmente de irmão, um amor maravilhoso, um amor que se importava, mas ao mesmo tempo ele recebe a notícia: olha, está enfermo aquele a quem tu amas.
Observe, meu irmão, minha irmã, que o Deus que intervém, Ele intervém por causa do seu grande amor, e Ele começa naquele momento a já se compadecer daquela situação. Ele já começa a se compadecer, e Ele sabia que teria que ir para Betânia novamente, teria que ir para aquele lugar que Ele, muito pouco tempo atrás, já haviam tentado até mesmo apedrejá-lo. Mas Ele sabia que Ele precisava ir de novo àquele lugar, por causa do amor que Deus tem por nós. Deus tem de fato, meu irmão, minha irmã, sabe, feito coisas maravilhosas na nossa vida, por causa do seu grande amor para conosco. Ele tem esse amor capaz de sofrer com os que sofrem, esse amor que produz testemunho. Observe, meus irmãos e irmãs, que esse amor de Deus por nós produziu então o testemunho. Olha, esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você ler o versículo 36, vai ver que os judeus disseram: olha, vede o quanto ele o amava. Um amor que produz testemunho. O Deus que intervém nos ama com um amor capaz de mostrar às pessoas que é de fato um amor diferente. O amor ágape de Deus, aquele amor total, pleno, aquele amor que faz diferença, aquele amor que as pessoas olham para nós e veem, olha, de fato algo novo, algo especial há na vida dessas pessoas. Meu irmão, minha irmã, o Deus que intervém, Ele tem realmente feito grandes coisas por nós. A Bíblia diz isso, né? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. É preciso que nós nos alegremos sim, porque o nosso Deus, Ele intervém por causa do amor, um amor também que revela sensibilidade. Esse amor de Deus por nós, esse amor que Jesus teve por Lázaro, pelas suas irmãs, revelou para nós a sensibilidade dele. Observe o versículo 33, diz: Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Olha, um amor que revela sensibilidade. Isso quer dizer que é um Deus que intervém porque Ele se importa, um Deus que intervém porque Ele nos ama. A Bíblia diz que pode ser que por algum justo alguém se anime a morrer, mas por mim e por você, pecadores, somente Jesus. E Ele disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, e a dou pelos meus amigos. Jesus tem nos chamado de amigos. Sabe por quê? Porque Ele se importa conosco, porque Ele é o Deus que intervém por causa do seu grande amor. Um amor incomparável, um amor que é capaz de sofrer a dor do outro, um amor que é capaz de produzir um bom testemunho na sociedade, um amor que é capaz de revelar a sensibilidade das pessoas e do próprio Deus, mas um amor que também é capaz de mostrar tanto altruísmo e mostrar assim: olha, eu estou com você, você não está sozinho nesta batalha, você não está sozinho na guerra para lutar. Muitas vezes, meus irmãos e irmãs, é isso que nós observamos no relato aqui de Marta e Maria. Vocês puderam observar que as duas foram até Jesus, mas Marta foi primeiro. Você sabe que Marta era mais afoita, né? Marta era um temperamento mais sanguíneo, né? Colérico até mesmo, e Marta, em alguns momentos, ela não parava quieta. E quando ela soube que Jesus estava vindo, ela não esperou Jesus nem entrar na cidade, ela foi ao encontro de Jesus. E quando Marta chega onde Jesus estava, fora de Betânia, você viu na leitura do texto que a primeira coisa que ela falou foi o quê? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu imagino essa cena, Marta batendo no peito de Jesus, abraçando Jesus e falando: olha, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E agora? E agora? Porque era esse o temperamento de Marta. Mas você se lembra o que aconteceu com Maria nesse texto? Enquanto Marta saiu desesperada ao encontro de Jesus, Maria ficou em casa, sentada, tranquila, porque ela sabia que Jesus iria chegar. Ela sabia que Jesus iria passar lá, e ela ficou aguardando Jesus. E quando Marta volta, Jesus havia mandado chamar. E o que Marta diz para Maria, sua irmã, é o quê? Olha, o mestre chegou e te chama.
Aí olha o que acontece, Maria vai também ao encontro de Jesus, mas você percebe na leitura do texto a diferença. Maria já fala: Senhor, Maria abraça, Maria se ajoelha aos pés de Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui de verdade, meu irmão não teria morrido, Senhor. Sabe, eu fico imaginando esses dois temperamentos diferentes, falando a mesma frase, expressando a mesma dor, mas de forma diferente. Meu irmão e minha irmã, o nosso Deus é esse Deus que, por causa do seu grande amor, Ele intervém. Um Deus que age na vida daquele que crê e espera nele. Mas o nosso Deus, Ele intervém também por causa dos seus objetivos, não só por causa do seu amor, mas também por causa dos seus objetivos que Ele já determinou, que Ele já separou para cada um de nós. O primeiro objetivo que observamos é o objetivo de produzir adoração. Está aí no versículo 4 que nós lemos. Diz assim o texto: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Meu irmão e minha irmã, o nosso Deus sempre tem objetivos específicos, até mesmo naquilo que aos nossos olhos parece tão ruim que acontece conosco. Observe que a situação era de morte, a situação era de pranto, era de luto. Mas Jesus, Ele intervém, sim, Ele intervém, mas Ele intervém por causa dos seus objetivos, e um dos objetivos era produzir a adoração ao Pai. Aquelas pessoas precisavam entender que tudo precisa ser para a glória de Deus. Meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas, não são algumas coisas, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não é para o bem daqueles que amam a Deus? Nós amamos a Deus? Vocês amam a Deus? Amém? Então todas as coisas cooperam para o seu bem, até mesmo aquelas que aos nossos olhos parecem tão difíceis, tão dolorosas, mas cooperam para o nosso bem. Nosso Deus intervém por causa dos seus objetivos também, de mostrar que Ele é Senhor do tempo e do espaço. O nosso Deus é o Senhor acima de tudo. Observe, irmãos e irmãs, que Ele se demorou 2 dias ainda onde estava. O texto fala que quando Ele chegou lá, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. A sua irmã já estava dizendo: olha, cheira mal, Senhor. Mas Jesus, o nosso Deus, o Deus que intervém por causa dos seus objetivos, de mostrar que Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor do espaço. Ele estava longe, mas o fato de Ele estar longe não deixou de ser Deus. Acho muito interessante, meus irmãos e irmãs, aquela passagem onde os discípulos, os apóstolos de Jesus estão no barco, e Jesus dormindo na popa do barco, e o barco começa a ir a pique, quando uma tempestade começa a entrar com as águas dentro do barco. E é interessante que quando vão acordar Jesus, eles vão acordar Jesus num desespero: mestre, mestre, não se te dá que morramos. E aí Jesus, imagino Jesus acordando devagar, dando uma espreguiçada, homem de pequena fé: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. Aí Jesus ensina para aqueles homens que o fato de ele estar dormindo como homem, ele não havia deixado de ser Deus presente, o Emanuel, sabe? Às vezes, irmãos, estamos achando que Deus está cochilando na história da nossa vida, mas a Bíblia garante que Deus não cochila. O guarda de Israel não cochila, ele não dormita, sabe? Ele não dormita, ele não dorme, nem cochilar ele cochila. Sabe por quê? Porque Ele está atento para intervir no momento que nós precisarmos, para intervir na nossa vida, para intervir na nossa história, para intervir na nossa família, para mostrar que Ele é o Senhor do tempo e do espaço. O nosso Deus, Ele não precisa estar do seu ladinho para fazer o milagre que Ele pode fazer. Jesus, Ele não precisava estar presente em corpo para fazer o milagre. Quantas vezes você vai encontrar nos evangelhos Jesus fazendo milagre apenas com a palavra? Pode ir, a tua filha já está curada. Pode ir, o teu filho já está salvo. O teu servo já foi curado, já está liberto. É assim. Sabe, o nosso Senhor, Ele pode todas as coisas, e Ele intervém por causa também dos seus objetivos também de solidificar a nossa fé.
Há uma canção, né, que é muito cantado: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É assim que Deus faz conosco. A nossa fé, ela precisa ser fortalecida. E muitas vezes, irmãos e irmãs, precisamos passar pelo vale da sombra da morte. Não sou adepto de que você precisa ter problema para ter fé. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes os seus problemas, as lutas que enfrentamos, vão sim aumentar, solidificar, fortalecer a nossa fé. Observe, irmãos e irmãs, que essa coisa que aconteceu com Lázaro foi uma enfermidade primeiramente, depois veio a óbito, estava já sepultado, mas tudo isso é para que o nome do Senhor fosse glorificado e a fé daquele povo fosse aumentada, a fé daquele povo fosse solidificada, porque quando eles viram o que Jesus havia feito, observe o que diz o versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Meu irmão, minha irmã, é assim que Jesus faz, é assim que o nosso Deus faz. Ele intervém por causa dos seus objetivos, objetivos também de trazer uma nova visão de vida, trazer uma nova visão de vida. Aquelas pessoas achavam que vida era apenas aquela vida natural, biológica, mas Jesus também estava falando e pregando uma vida diferenciada, uma vida que aqueles que crescem nele estariam realmente gozando num tempo oportuno. Esta vida também nós precisamos crer e ansiar e esperar com alegria. Será, meu irmão e minha irmã, que nós temos ainda almejado esta vida maravilhosa que o Senhor tem para nós? Essa nova visão de vida que Jesus traz, não é apenas a vida física, mas uma vida também espiritual, uma vida também celestial com o Pai. Um dia estaremos face a face com o Senhor. Então o nosso Deus, Ele intervém por causa dos seus objetivos, para trazer para nós uma nova visão, para nos mostrar que nós somos frágeis, que nós somos dependentes da graça de Deus, para nos mostrar que sem Ele nós não podemos nada. Jesus certamente disse isso uma vez, né? Sem mim nada podeis fazer. Ah, meus irmãos e irmãs, o nosso Senhor, Ele intervém por causa dos seus objetivos, também de trazer paz aos nossos corações. Ele foi naquele momento para trazer paz ao coração de Marta, ao coração de Maria. Hoje, o nosso Deus tem trago paz, tem trazido paz ao coração de muitas pessoas, mesmo em meio a tanta dor, em meio a tantas coisas que estão acontecendo, mesmo em meio a tantas perdas, o nosso Deus tem trazido paz, alento ao nosso coração. Sabe por quê? Porque a paz que Jesus prometeu não é uma paz material, não é uma paz física, não é a ausência de problema, não é a ausência de guerra. A paz, ela é interior, ela é produzida pelo Espírito Santo dentro do nosso coração e é exteriorizada em forma de atitudes. Então nós precisamos observar que o nosso Deus, Ele continua sendo o Deus que intervém. Ele intervém por causa do seu grande amor, Ele intervém por causa dos seus objetivos, Ele intervém quando os seus critérios são aceitos por nós, quando os seus critérios são aceitos por nós, isto é, quando nós obedecemos, mandou chamar Maria, Maria prontamente vai ao seu encontro, mandou tirar a pedra, ainda tentaram argumentar, né? Senhor, mas cheira mal, mas obedeceram. Sabe, quando nós obedecemos aos critérios do Senhor, quando nós aceitamos os critérios que Deus já estabeleceu, então o nosso Deus, Ele intervém com poder e graça. Ele intervém quando nós também temos o critério de crer em sua palavra. Não te disse que se creres verias a glória de Deus? Foi essa expressão que Jesus usou com as irmãs de Lázaro. Essa expressão Jesus quer deixar para você nesta noite. Se creres, verás a glória de Deus.
Isto é, se creres, verás a atuação de Deus, verás a intervenção sobrenatural e natural de Deus. Se creres, você poderá ver. Mas é preciso que você também, meu irmão, minha irmã, possa observar que Deus intervém quando o critério de crer em sua soberania é também estabelecido no nosso coração. O nosso Deus é de fato o Todo-Poderoso El Shaddai. Não há coisa difícil para o nosso Deus. O nosso problema, por maior que seja, é nada para Ele. Ah, pastor, então por que Deus não faz? Porque os seus propósitos têm que ser todos eles estabelecidos. Tudo aquilo que o nosso Deus determinou na nossa vida se cumprirá. Nada deixará de se cumprir. E nós podemos observar que, como diz o Salmo 139, os nossos dias estão todos contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Então, meu irmão, minha irmã, não precise atemorizar o seu coração, mas descanse no Senhor. Entenda que o propósito de Deus para nós é que nós a cada dia, a cada tempo, sejamos mais e mais abençoados por Ele. E eu quero finalizar esta palavra, lembrando um texto lá de Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus, meu irmão, minha irmã, Ele trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Então ninguém, desde a antiguidade, não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu, Deus igual ao nosso, que trabalha pelos seus. Por isso, meu amado irmão e irmã, creiamos e esperemos pela sua intervenção. Eu gosto muito de um texto que diz assim, olha, se tardar, espera, porque não falhará. O profeta Abacuque fala sobre isso. Eu gosto muito desse texto. Põe-te na torre de vigia, espera, porque não tardará. Se tardar, espera, porque não falhará. O nosso Deus prometeu, e Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Então, esperemos pela sua intervenção, em meio à pandemia, em meio às adversidades, o problema de emprego, desemprego, o Senhor sempre intervém ao nosso favor, fazendo a nossa parte, Deus fará a dele. É sempre assim. O nosso Deus, Ele é fiel. Mas mesmo se você for infiel, se eu for infiel, o nosso Deus permanece fiel. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. O Deus que intervém tem realmente feito milagres na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, descansa no Senhor. Eu acho que esse é o nosso maior desafio como crentes. É descansar no Senhor. É esperar com paciência. Esse é o maior desafio. Mas nesse tempo, é o que nós podemos fazer. Sabe, esperar, confiar, porque a resposta de Deus virá. Talvez não venha como nós esperamos, mas virá como Ele quer. E a vontade dEle, então, lembre-se, é sempre boa, agradável e perfeita. Amém? Deus te abençoe a viver desta forma, em nome de Jesus.